Aos 55 anos, Fernando Couto quebrou um silêncio que durou décadas. Um homem conhecido pela dureza em campo, pela liderança fria e pelo olhar que nunca recuava, decidiu finalmente falar. Não sobre títulos, não sobre troféus, mas sobre pessoas. Pessoas que estiveram ao seu lado nos maiores palcos do futebol europeu. Pessoas que vestiram a mesma camisola da seleção portuguesa. E pessoas que, segundo ele, deixaram marcas profundas, não no corpo, mas na confiança. O que levou Fernando Couto a expor agora os 5 nomes que mais o feriram ao longo da carreira. Por que razão estas histórias permanecem enterradas durante tanto tempo? E por que emergem agora? Fontes próximas afirmam que estas revelações não são fruto de raiva momentânea, mas de memórias acumuladas, ressentimentos nunca resolvidos e verdades que pesaram durante anos. E é aqui que tudo muda, porque agora entramos na sua lista. 5 nomes, 5 histórias, 5 sombras que acompanharam Fernando Couto até ao fim da carreira. Começamos com o número 5. Número 5. Rui Costa. Para o público, Rui Costa sempre foi o artista, o cérebro elegante do meio-campo português. O jogador que jogava de cabeça erguida, como se o futebol fosse uma obra de arte. Para Fernando Couto, porém, a história nunca foi tão simples. Os dois dividiram o balneário da seleção em momentos decisivos dos anos 90. Por fora, respeito. Por dentro, distância. Couto representava a velha guarda, dureza, sacrifício, confronto direto. Rui Costa simbolizava outra ideia de liderança, mais silenciosa, mais técnica, menos visceral. Segundo pessoas próximas à seleção da época, o conflito começou longe dos jogos oficiais. Em concentrações longas, Couto incomodava-se com a forma como Rui Costa evitava confrontos verbais no balneário. Para Couto, silêncio não era maturidade, era ausência. Testemunhas recordam um episódio antes de um jogo decisivo de qualificação. A equipa estava dividida, nervosa. Couto exigia intensidade máxima. Rui Costa, mais calmo, tentou baixar a tensão. Foi aí que tudo se partiu. Couto teria dito, em tom seco, dentro deste grupo, quem não fala, não lidera. A frase caiu como uma bomba. O ponto de ruptura surgiu dias depois, em campo. Após um erro defensivo coletivo, Couto esperava uma reação forte do capitão técnico da equipa. Ela não veio. Rui Costa seguiu o jogo, focado, sem confrontos. Para Couto, aquilo foi interpretado como o abandono num momento crítico. Insiders afirmam que, no balneário, Couto foi claro com pessoas próximas. Prefiro alguém que grite e fale do que alguém que se cale e brilhe. A consequência foi um afastamento irreversível. Nunca houve discussão pública. Nunca houve pedido de desculpas. Apenas uma frieza crescente, passes trocados sem olhar, conversas evitadas, lideranças paralelas que nunca se encontraram. Para Fernando Couto, Rui Costa tornou-se o símbolo de tudo aquilo que ele não aceitava dentro de uma equipa em guerra. Não por ódio, mas por incompatibilidade profunda. E essa foi a primeira sombra da lista. Número 4. Luís Figo. Luís Figo era o rosto do futebol português moderno. Carismático, talentoso, adorado pelo público. Mas, para Fernando Couto, Figo representava algo bem mais complexo do que um simples craque. Os dois cruzaram-se em fases cruciais da seleção, quando Portugal tentava afirmar-se definitivamente no panorama europeu. Por fora, havia respeito institucional. Por dentro, uma tensão que crescia em silêncio. Couto via Figo como alguém que liderava com imagem. Ele próprio liderava com confronto. Segundo relatos de bastidores, o desconforto começou a tornar-se evidente quando decisões importantes passaram a girar em torno de Figo. Patrocínios, atenção da imprensa, voz privilegiada dentro do grupo. Para Couto, aquilo criava um desequilíbrio perigoso. Insiders recordam uma concentração antes de um jogo decisivo, onde Couto questionou, em privado, a forma como certas atitudes eram toleradas.
Quando um é intocável, os outros deixam de ser iguais, teria dito a alguém da equipa técnica. O momento de ruptura veio com uma escolha que abalou o futebol português. A mudança de Figo para o estrangeiro, vista por muitos como ambição legítima, foi interpretada por Couto como um afastamento emocional da identidade coletiva. Não foi o clube, foi o símbolo. Em campo, a frieza tornou-se visível. Couto já não corrigia, já não orientava, limitava-se a cumprir. Testemunhas afirmam que, após uma derrota amarga, Couto foi direto com pessoas próximas. Capitães não escolhem apenas o melhor caminho para si. A frase nunca foi dita publicamente, mas correu o balneário como um sussurro pesado. O efeito foi devastador para a relação entre os dois. Nunca houve discussão aberta. Nunca houve reconciliação. Apenas duas lideranças que caminharam lado a lado, sem jamais se tocarem. Para Fernando Couto, Luís Figo passou a representar a ferida mais difícil de aceitar. A sensação de que, em certos momentos, o brilho individual falou mais alto do que o peso da camisola. E essa sombra ficou. Número 3. João Pinto. João Pinto nunca foi um jogador fácil de controlar. Talento puro, personalidade explosiva, emoções à flor da pele. E foi exatamente isso que o colocou em rota de colisão com Fernando Couto. Os dois partilharam o balneário da seleção num período delicado, quando Portugal lutava para encontrar estabilidade e identidade. Couto acreditava em disciplina absoluta. João Pinto acreditava na liberdade do gênio. Desde o início, era claro que só um desses mundos poderia prevalecer. Segundo testemunhas da época, os atritos começaram nos treinos. João Pinto contestava decisões, reagia mal às correções e deixava transparecer frustração. Para Couto, isso era inaceitável. Um jogador podia errar. O que não podia era quebrar a hierarquia em público. O conflito tornou-se sério durante uma preparação longa, marcada por maus resultados e pressão externa. Numa sessão tensa, João Pinto respondeu de forma irônica a uma indicação defensiva. O silêncio que se seguiu foi pesado. Depois, a voz de Couto cortou o ar. Aqui ninguém joga acima do grupo. A frase não era apenas um aviso, era um ultimato. Insiders relatam que, a partir desse dia, a relação ficou irreparável. Couto passou a desconfiar do comprometimento emocional de João Pinto. Via nele alguém que reagia ao momento, não ao coletivo. João Pinto, por sua vez, sentia-se perseguido, limitado, incompreendido. O ponto de ruptura veio após um jogo particularmente caótico. No balneário, longe das câmaras, houve palavras duras, vozes elevadas, acusações diretas. Nada físico, mas tudo definitivo. Couto saiu primeiro. Sem olhar para trás, a consequência foi profunda. O ambiente dentro da seleção ficou fragmentado. Jogadores escolheram lados. A confiança interna sofreu um golpe sério. Para Fernando Couto, João Pinto tornou-se o exemplo claro de como o talento, quando não é controlado, pode destruir um grupo por dentro. Não houve reconciliação. Não houve conversa final. Apenas distância. E assim, João Pinto ficou marcado como a terceira grande sombra na carreira de Fernando Couto. Número 2. Jorge Costa. Jorge Costa e Fernando Couto eram feitos do mesmo material. Dureza, orgulho, liderança sem concessões. E justamente por isso, nunca poderiam coexistir em harmonia. Quando dividiram o espaço da seleção, rapidamente ficou claro que não se tratava de amizade ou antipatia pessoal. Tratava-se de autoridade. Ambos acreditavam ser o verdadeiro pilar da defesa. Ambos falavam alto. Ambos exigiam obediência. Segundo relatos de bastidores, a tensão cresceu num período em que a seleção era duramente criticada. A linha defensiva estava sob pressão constante. Em reuniões internas, Jorge Costa questionava abordagens. Couto não aceitava contestação pública. Para ele, discordar em grupo era fragilizar o coletivo. O momento decisivo aconteceu numa reunião fechada, longe das câmaras.
Jorge Costa interrompeu a análise tática com veemência. Couto levantou-se lentamente e falou num tom controlado, mas cortante. Quem lidera não discute o plano, executa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A partir daí, nada voltou a ser igual. Em campo, havia profissionalismo. Fora dele, distância. Nenhuma troca de ideias. Nenhuma cumplicidade. Apenas duas figuras fortes dividindo o mesmo espaço, como placas tectônicas prestes a colidir. Insiders afirmam que, após uma derrota marcante, houve um confronto direto no túnel. Vozes baixas, frases curtas, nenhuma testemunha externa. Mas o dano estava feito. Não houve reconciliação, não houve conversa final. Para Fernando Couto, Jorge Costa simbolizava um perigo silencioso. Um líder paralelo dentro da própria estrutura. E por isso, ficou em segundo lugar. Número 1. Cristiano Ronaldo. Quando o nome de Cristiano Ronaldo surge nesta lista, muitos ficam incrédulos. Ícone máximo de Portugal. Capitão, lenda viva. Mas, para Fernando Couto, a relação nunca foi simples. Eles pertencem a gerações diferentes. Couto veio de um futebol de sacrifício, silêncio e obediência absoluta ao grupo. Ronaldo surgiu como o rosto de uma nova era. Confiança extrema, foco individual, ambição sem limites. Segundo pessoas próximas ao balneário, Couto observava Ronaldo com desconfiança desde cedo. Não por falta de talento. Pelo contrário, era precisamente o talento aliado à postura que o incomodava. Para Couto, liderança não se exigia. Conquistava-se. O conflito nunca foi explícito em público, mas existiu. Em treinos, em jogos, em gestos, em olhares. Insiders recordam um momento tenso após uma partida difícil, quando Ronaldo demonstrou frustração visível com colegas. Couto aproximou-se e disse de forma direta: "Na seleção, ninguém joga sozinho." A frase ecoou. O ponto de ruptura emocional veio quando Ronaldo começou a assumir um estatuto incontestável. Voz dominante. Centralidade total. Para Couto, isso quebrava um princípio sagrado: o equilíbrio interno. Ele nunca aceitou a ideia de um jogador acima do grupo, independentemente do nome. Fontes afirmam que, em privado, Couto foi claro com pessoas próximas. Ele é extraordinário. Mas não representa o tipo de líder em que eu acredito. Essa visão nunca mudou. Não houve brigas públicas. Não houve insultos. Apenas uma incompatibilidade profunda de valores. Dois símbolos do futebol português, caminhando em direções opostas. Para Fernando Couto, Cristiano Ronaldo não foi uma sombra por falhas. Foi uma sombra por contraste. E assim termina a lista. 5 nomes, 5 histórias, 5 marcas que ficaram para sempre. Quando a lista dos 5 nomes se fecha, muitos acreditam que Fernando Couto finalmente desabafou. Mas a verdade é mais dura. Fontes próximas revelam que, depois de expor estas histórias em círculos privados, Couto teria feito uma confissão inesperada. Não sobre ódio, não sobre vingança, mas sobre arrependimento. Segundo um antigo companheiro, Couto disse algo que poucos esperavam ouvir. Talvez eu tenha sido demasiado inflexível e só percebi isso tarde demais. O choque está aqui. Durante anos, ele acreditou que força era não ceder, que liderança era impor, que respeito nascia do confronto. Mas, ao rever a sua própria trajetória, Couto percebeu que muitos conflitos não explodiram por traição, e sim por diferenças de visão, gerações e linguagem emocional. O verdadeiro twist surge quando insiders confirmam que Couto recusou convites para resolver publicamente algumas dessas relações. Não quis entrevistas conjuntas, não quis reconciliações encenadas. Preferiu manter o silêncio, porque, segundo ele, há histórias que não precisam de final feliz para serem verdadeiras. O clímax não é uma briga. É a aceitação tardia de que, às vezes, o maior adversário não veste outra camisola. Está dentro de nós. E essa revelação muda tudo. Depois das revelações, a imagem de Fernando Couto ganha novas camadas.
Já não é apenas o central implacável, o líder rígido, o símbolo da dureza portuguesa em campo. É também um homem moldado por escolhas difíceis, por conflitos não resolvidos e por uma visão do futebol que, com o tempo, entrou em choque com o mundo à sua volta. As consequências dessas relações quebradas nunca apareceram nas estatísticas. Não estão nos títulos. Não estão nos vídeos de melhores momentos. Estão nos silêncios prolongados, nas distâncias mantidas, nos olhares que nunca mais se cruzaram da mesma forma. Hoje, longe dos relvados, Couto observa o futebol com outros olhos. O jogo mudou, as lideranças mudaram, as gerações mudaram, mas as marcas ficaram. Ele sabe que venceu muito, mas também sabe que pagou um preço alto por nunca ter recuado. Fontes próximas afirmam que Couto não procura redenção nem absolvição, apenas aceitação. Aceitação de que nem todas as batalhas precisam de vencedores. E de que, às vezes, manter-se firme significa também perder pessoas pelo caminho. A história de Fernando Couto mostra algo que poucos gostam de admitir. A glória constrói ídolos, mas são as sombras que revelam o homem. E no futebol, como na vida, nem todas as vitórias deixam paz.